Olá, amigos, olá, amigas. Estamos de volta ao nosso segundo bloco, né, da nossa primeira aula sobre seção de útero e nós estávamos falando sobre justamente o contrato de barriga de aluguel e agora a gente parte para analisar as modalidades contratuais possíveis. Então, a primeira modalidade contratual seria apenas a cessão do espaço intrauterino. Neste caso aí, o material genético a ser utilizado seria dos próprios pais, né? O óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, seria feita uma fertilização em laboratório e este zigoto, né, já concebido, o ser já fecundado, o zigoto, ele é inserido no espaço intrauterino da mãe de aluguel, da ascendente do útero. Também é possível que o contrato de barriga de aluguel se dê na modalidade através da qual, além do espaço uterino, a mãe de substituição também oferecerá seus próprios óvulos. Neste caso aí, acontece a chamada fertilização heteróloga. Então, fertilização homóloga é quando o material genético é do próprio pai e mãe solicitante, e heteróloga é quando a carga genética ela vem de terceira pessoa. Então, material genético de terceiro. Tá aí uma fotografia de uma fecundação. Observação: a fertilização heteróloga pode ocorrer apenas com utilização de óvulo alheio. Aí a gente chama de reprodução heteróloga unilateral amatre. Então, quando se usa óvulo de terceiro, pode ser um óvulo da própria mãe cedente do espaço intrauterino, ou pode ser um óvulo de uma outra mulher, acontecerá a reprodução heteróloga, pois é material genético de terceiro, unilateral, pois apenas o material genético da mãe é de terceiro. Ou ainda apenas com o espermatozoide alheio, no caso de infertilidade do pai, nesse caso, reprodução heteróloga unilateral apater, ou seja, é o material genético do pai que está vindo de terceiro, ou ambos os embriões de outras pessoas. Aí seria a reprodução heteróloga bilateral. Beleza? Como é que funciona a regulamentação do procedimento, professor? Já que a gente não tem lei em sentido estrito. Atualmente, o procedimento de cessão de útero ele é regulado pela resolução do Conselho Federal de Medicina número 2168 de 2017. A gente não tem nome em sentido estrito, mas apenas no campo da deontologia médica. Então, o Conselho Federal de Medicina é que fica responsável pela regulamentação deste procedimento. Um pequeno recorte histórico: a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o tema foi de 92, a 1358 de 92, ela foi revogada depois pela 1957 de 2010, depois revogada pela 2013 de 2013 e, por sua vez, revogada pela 21 de 2015. Essa última foi revogada pela atual 2168 de 2017. Algumas mudanças aconteceram, desde a primeira até a última, mas a essência da regulamentação é bem parecida com a primeira, né? Desde a primeira. Os princípios gerais sobre a gestação de substituição já estavam bem delimitados desde a primeira resolução. Está aí, ó, vedação do caráter lucrativo da cessão de útero. Então, desde a primeira resolução, se proibia o caráter lucrativo da cessão de útero. O cachorro aqui começou a latir. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí. Mas é isso mesmo, gravando em casa, isso acontece. Outro princípio, a necessidade das mães por substituição ou mães de substituição pertencerem à família da solicitante. Então, o nosso Conselho Federal de Medicina permite esse tipo de intervenção, mas exige que a mãe solicitante e a mãe de substituição pertençam a uma mesma família, tá bom? Para tentar garantir aí o sucesso do procedimento, ou seja, para que a mãe por substituição ou mãe de substituição não queira, ao final da gestação, ficar com o bebê.
Quanto ao último pressuposto, ou seja, de pertencer à mesma família, originariamente permitia-se o contrato apenas entre parentes até o segundo grau, ou seja, até a neta ou a mãe, ou enfim, seria possível, né? Segundo grau, mas permite-se atualmente até o quarto grau, ou seja, até primas entre si podem ceder o útero sem problema nenhum, é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Observação: é possível que a mãe gestacional esteja fora dessa limitação, desde que haja autorização prévia do Conselho Regional de Medicina. Então, a regra geral é que até primas possam ceder o útero, né? Tias podem ceder o útero, primas podem ceder o útero, mas não é possível é possível que outras pessoas fora dessa limitação sirvam como mãe gestacional, mas aí é necessário uma autorização do Conselho Regional de Medicina, tá bom? Então, antigamente era até o segundo grau, ou seja, irmã, por exemplo, ou um caso de neto seria mais raro, avó, né? Segundo grau, mas atualmente até o quarto grau, então abarca aí até primos. Fora desse limite, é possível, mas desde que o Conselho Regional de Medicina autorize. Atenção, meus amigos, e aqui na nossa pós, eu acho que talvez esse ponto seja o ponto mais assim interessante para vocês, que são quais são as cláusulas que devem conter nestes pactos de cessão de útero. Tá aí a dica, mas para o aspecto prático mesmo. As cláusulas que devem constar no termo contratual. Olha só, eu coloquei aqui o verbo dever constar, na verdade elas não devem constar, né? O ideal é que elas constem. Então, vocês, a partir dessa aula aqui da pós, com certeza vão fazer constar. Mas não é que haja uma exigência, em alguns casos, do Conselho Federal para que essas cláusulas sejam inseridas. Aqui são sugestões nossas, aqui a nível de pós-graduação, para você já elaborar um contrato, assim, show de bola, tá bom? Então, quais são essas cláusulas que devem constar no termo contratual, na nossa opinião? Primeiro, compromisso expresso da mãe gestacional de não manter relações sexuais com terceiros pelo menos 3 semanas antes e 3 semanas depois da inseminação, tá bom? Eu, na prática, vejo alguns casos, umas clínicas exigindo 2 semanas antes e 2 semanas depois. Mas eu acho interessante colocar uma semana a mais e deixar isso expresso no contrato firmado entre mãe solicitante e mãe gestacional. Então, a ideia aí é para evitar a turbáceo sanguinis, né? Para evitar a confusão em relação à prole, porque pode ser que a mulher venha engravidar de uma relação sexual e não do procedimento de reprodução assistida, se ela mantiver relações sexuais numa data muito próxima da qual ela se submeteu ao procedimento. Então, é interessante que conste no próprio contrato essa proibição, tá bom? Outra cláusula importante é a obrigação por parte da mãe substituta de, depois do parto, entregar a criança dentro de 5 dias após o nascimento. Então, é bom ter esse prazo, 5 dias, que a mãe deve entregar a criança, no máximo, dentro de 5 dias, tendo a contratada, por obrigação, tomar as devidas providências para facilitar o registro civil de filiação dos contratantes. Tá bom? Então, a mãe contratada, a mãe que vai ceder o útero, ela assume o compromisso de não criar nenhum obstáculo ao registro civil que vai gerar a filiação do neném com a mãe solicitante. Outras cláusulas que devem constar do contrato. Deve constar a obrigação de não interromper a gravidez, salvo-se por indicação médica, ficando obrigada a informar a data do nascimento do bebê, pessoalmente ou através do médico acompanhante. Deve constar do período da inseminação até o nascimento, a mãe gestacional será obrigada a informar os contratantes, pessoalmente ou através do médico, sobre o resultado da inseminação ou qualquer dificuldade a ela relacionada, bem como comprometer-se a não praticar atividades nocivas
ou prejudiciais à gestação, além de seguir todas as prescrições médicas. Também deve constar no contrato, é importantíssimo, a aprovação do cônjuge ou companheiro da mãe substituta, apresentada por escrito. Então, vamos imaginar que aquela cedente do útero, ela seja casada ou vive em união estável. Esse companheiro ou companheira ou cônjuge precisa aquecer, né? Precisa concordar expressamente, ele precisa ser envolvido nesta disposição contratual, tá bom? Se a doadora temporária do útero for casada ou viver em união estável, claro. Também aconselha-se a realização de um seguro de vida em favor do nascituro, né? Na verdade, é concepturo, porque ele ainda não foi nem concebido. Nascituro é o ente já concebido de vida intrauterina, tá bom? Então, é importante um seguro de vida, é interessante um seguro de vida em favor do nascituro, ou uma disposição testamentária a seu favor, para possibilitar a sua subsistência caso os pais venham a falecer antes do seu nascimento. Então, está aí uma espécie de precaução em relação às condições materiais de sobrevivência deste ente que vai nascer. Outras cláusulas importantes do contrato de barriga de aluguel. Cláusula expressa sobre a necessidade de absoluta confidencialidade acerca do contrato. A confidencialidade nesses contratos, de um modo geral, de reprodução assistida é algo importantíssimo, tá bom? Também a constância de termo de compromisso entre os pacientes e a doadora, né? Doadora, entre aspas, porque ela não vai doar, ela vai ceder o útero temporariamente. Então, é importante ter um termo de compromisso entre os pacientes e a cedente do útero, estabelecendo claramente as disposições sobre a filiação da criança, tá bom? Então, algumas cláusulas aí importantíssimas do contrato. Como eu falei para vocês já anteriormente, é possível que os pais solicitantes do procedimento façam o registro da criança independentemente de autorização judicial. Então, a gente já tem provimento da Corregedoria Nacional de Justiça sobre esse assunto, só que, para que isso seja feito, é necessário que alguns passos sejam dados previamente, tá bom? Então, para que seja possível o registro da criança em nome dos pais contratantes, independentemente de autorização judicial, aconselha-se que, em atendimento aos termos do artigo 2º da Resolução 52 do CNJ, seja acolhido. Então, o que é necessário constar quais são os documentos necessários para se fazer o registro da filiação, independentemente de pronunciamento judicial. Primeiro, termo de consentimento prévio a ser assinado pela mãe substituta, doador ou doadora, lavrado por instrumento público, tá bom? Aí é necessário o requisito da solenidade, o registro em cartório. É um ato que deve se tornar, né? Esse consentimento deve ser levado a público, autorizando expressamente que o registro de nascimento da criança a ser concebida se dê em nome de outro. Então, esses termos de consentimento prévio, meus amigos, vocês fazem como anexo contratual. Faz o contrato de cessão de útero, elabora a minuta, e como anexo, o primeiro anexo, a sugestão já é esse termo de consentimento que você deve levar a registro, né? Ser lavrado por instrumento público. Então, a mãe autoriza expressamente que, assim que nascer a criança, ela seja filiada ao casal solicitante. Termo de aprovação prévia é outro requisito exigido pela Resolução 52 de 2016 CNJ para o registro da criança em nome dos pais contratantes, independentemente de autorização judicial. Termo de aprovação prévia por instrumento público do cônjuge ou de quem convive em união estável com o doador ou doadora, tá bom? Autorizando expressamente a realização do procedimento de reprodução assistida, tá bom? Aqui doador, doadora, porque essa resolução trata de um modo geral das técnicas de reprodução assistida. Como a gente está falando de cessão de útero, aqui é doadora, né? Obviamente. Também é necessário que seja colhido o termo de consentimento por instrumento público, olha aí, mais uma vez,
você pode colocar como anexo do seu contrato e fazer o registro deste pacto no cartório, desse termo de consentimento, né? Você pode registrar apenas o termo de consentimento, não precisa levar o pacto a registro, mas o termo de consentimento, a nível de resolução do CNJ, para reconhecer a possibilidade da filiação extrajudicialmente, esse termo de consentimento do cônjuge ou do companheiro, da beneficiária ou receptora da reprodução assistida, autorizando expressamente a realização do procedimento. Então, deve constar, né, o consentimento de todos aqueles cônjuges ou companheiros que estão ligados às pessoas envolvidas, não só a mãe solicitante, mas em relação à mãe gestante. Então, esses companheiros ou cônjuges devem expressamente autorizar, tá bom? Cuidados e documentos que as clínicas de reprodução assistida precisam ter, ou seja, devendo tais informações, documentos constarem do prontuário do paciente. Então, é importante, quem advoga para clínicas de reprodução assistida, a clínica deve ter esses documentos. Quais são esses documentos? Fundamentais. Primeiro, o termo de consentimento livre, esclarecido e informado. Com certeza vocês já viram aqui na pós a importância deste dever de informação, né? Nessa relação contratual, esse dever de informação ele ganha uma relevância assim fundamental. Então, a clínica deve ter o termo de consentimento livre, esclarecido e informado, assinado pelos pacientes e pela doadora temporária do útero, aquela que vai ceder o útero, contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico puerperal, bem como aspectos legais da filiação. Beleza, amigos? Então, é necessário, é importante que haja esse termo de consentimento. Também é interessante que a clínica produza um relatório médico com o perfil psicológico dos envolvidos, atestando a adequação clínica e emocional de todos, tá bom? Então, é interessante que nós tenhamos esses tipos de documentação na clínica. Esse tipo de documento é do paciente, a gente deve lembrar isso, mas fica sob a guarda da própria clínica, tá bom? Então, aquele prontuário do paciente, ele é um documento do paciente, mas fica sob a posse da clínica. Complicações práticas dessa espécie contratual. O que pode dar errado aqui? Além de não ser bem sucedido, né, o procedimento clínico em si, seria uma falha do contrato, é possível que, sendo bem sucedido, a criança venha a ser gerada, é possível que a mãe contratante despreze o nascituro. Ou seja, a mãe contratante, ela, depois de solicitar, depois de fazer o pedido, eventualmente até pagar à clínica algum valor. Lembre-se que a mãe cedente do útero aqui no Brasil não pode receber, mas a clínica pode, a gente vai ver isso daqui a pouco, por que a clínica pode cobrar. A mãe contratante, ela pode, nesse caminho aí, não querer mais o nascituro. E a mãe biológica não tem condições de educá-lo, por não possuir vínculo afetivo ou até mesmo possibilidade econômica para promover suas necessidades básicas. Neste caso aí, acontecerá o que a gente chama de conflito negativo de maternidade, ou seja, ambas as mães, depois do procedimento realizado, elas rejeitam a criança. Neste caso aí, é o conflito negativo de maternidade, que é um problema que pode vir a acontecer, tá bom? Outra complicação prática é o conflito positivo de maternidade, ou seja, as duas mães querem ficar com o bebê. A mãe substituta, a mãe gestante, acaba se envolvendo emocionalmente com o bebê e decide por não entregá-lo à mãe solicitante, quebrando o acordo celebrado com os pais contratantes. Aí nós estaremos diante do chamado conflito positivo de maternidade, quando ambas as mães desejam a criança, tá bom? A arte imitando a vida, olha aí, eu não sei se vocês vão lembrar disso, talvez vocês, a maioria não tenha idade aí para ter acompanhado essa novela, mas eu acompanhei. Essa novela foi um grande sucesso na Globo, novela Barriga de Aluguel, falando justamente da seção de útero. Foi uma novela de autoria de Glória Pérez
e do diretor Wolf Maia. Ela inicialmente era planejada para 189 capítulos, mas ela foi esticada em 54 capítulos devido ao grande sucesso. Então, realmente foi um grande sucesso. Só se falava nessa novela na época, e foi o momento em que, percebam que logo depois, em 92, surgiu a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o tema. Então, sem dúvida nenhuma, a novela foi um incentivo para que o Conselho Federal regulamentasse o tema. Então, o que é que dizia, o que é que tinha nessa novela? Esses aí eram os protagonistas, né? Cássia Kiss, grande atriz. Protagonista era Ana Lúcia Cássia Kiss, que era a mãe solicitante, Clara Cláudia Abreu, que foi a cedente do útero, e Vitor Fasano, que era o pai do filho, né, a nascer. Então, o casal Ana e Zeca, Vitor e Cássia Kiss, eles desejavam muito ter o filho, mas depois de várias tentativas frustradas de engravidar, Ana recebe a notícia de um renomado médico de que não podia ter filhos. Esse mesmo médico diz ao casal que há uma maneira de realizar esse sonho. Isso aí, imagine aí, início da década de 90, era algo novo, que era contratar uma barriga de aluguel. Então, mediante a remuneração, na época, então, na novela, US$ 30.000, Clara, que é Cláudia Abreu, né? Garota pobre, aceita ser mãe gestacional. Apesar de ter assinado o termo contratual para entregar a criança após o nascimento, Clara é tomada durante a gestação por um sentimento de maternidade, se arrependendo de ter participado do pacto, porque reluta em se apegar a um bebê que não é seu, mas já ama profundamente a criança que ela espera, né? Como se fosse realmente sua. Após um complicado parto normal, que a deixa estéril, Clara se recusa a entregar a criança. Olha aí a nossa grande autora Glória Pérez colocando uma pimentinha. Clara gestou, mas teve uma gravidez de risco complicada e se tornou estéril após gerar o seu único filho, que era um filho encomendado. E aí ela resolveu não entregar o filho e a trama da novela se desenrola. Olha só, um caso de conflito positivo de maternidade, tá bom? Agora aí a vida imitando a arte, casos práticos de conflito positivo. Já na década de 80, deu-se o primeiro caso em que houve um conflito positivo. Provavelmente foi esse caso ou um caso parecido no qual Glória Pérez se inspirou para criar a própria novela Barriga de Aluguel. Então, já na década de 80, né, houve o primeiro conflito positivo, sendo este o marco jurídico contemporâneo que iniciou a discussão sobre a maternidade substituta. É o caso do Babe M, ou Bebê M. A gente foi o primeiro grande caso de repercussão que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova Jersey, em que houve um contrato firmado de barriga de aluguel com mediação de uma agência de fertilização entre o casal Elizabeth e William Ster, que não queriam levar adiante uma gravidez natural que poderia prejudicá-la profissionalmente. Veja só, não havia um problema de esterilidade aqui com o casal. Na verdade, Elizabeth, ela não queria só prejudicar o trabalho dela, que a gravidez talvez prejudicasse. E aí contrataram Mary Beth Whitehead, que fora contratada para gerar um filho a ser entregue a solicitantes, recebendo, para tanto, US$ 10.000, tá bom? Caso do Babe M. Então, apesar de ter aceitado livremente e conscientemente a proposta por conta de sua condição financeira, quando a criança nasceu, Mary Beth, a mãe de aluguel, se recusou a cumprir o contrato, bem como receber os valores referentes a ele, alegando que, quando da celebração do contrato, não era capaz de prever o vínculo afetivo que manteria com o nascituro. Está aí o risco das mães de primeira viagem cederem o útero. A gente fortemente aconselha que isso não seja feito com mãe de primeira viagem, porque pode acontecer isso aí, um envolvimento, né? A primeira instância declarou o contrato ilegal à época, por ter sido feito sob remuneração, reconhecendo o direito da gestante de, a qualquer tempo, mudar de ideia e manter o filho que gerou consigo, mantendo a guarda do menor com o pai. Já na segunda instância, apesar de ter sido confirmado que a cedente do útero seria a mãe legal,
Então, a filiação ficaria com a mãe gestacional. A guarda foi cedida ao casal requerente. Então, quem ficou com a guarda do filho foi o casal que pagou pelo procedimento, garantido à mãe gestacional o direito de visita, tendo sido considerado, no caso, o melhor interesse da criança, beleza? Então, a decisão foi tomada com base no melhor interesse da criança, provavelmente nas condições financeiras aí do pai e da mãe contratante. Esse foi o caso do Baby M. Uma repetição aí do nosso slide. Então, o que eu já falei para vocês agora, para evitar ou tentar minimizar futuros conflitos, aconselha-se que a mãe hospedeira já tenha filhos seus. Isso é importante, pois ela já conheceria previamente aquela experiência, aquela sensação de ser mãe, né? Imagine, nós homens só podemos imaginar a grande mudança que uma experiência dessa, né, de gerar um ser vivo dentro do seu próprio ventre, pode trazer para as mulheres, né? Então, quem passou já por isso, já conhece melhor essa experiência da maternidade, já sabe como são transformações, aquelas transformações se dão, né? Imagine aí os hormônios completamente modificados. Então, a mulher que já gerou, ela está mais próxima do consentimento informado. Ela tem uma melhor noção do que realmente é aquele procedimento para poder se submeter à seção do útero. Então, devemos evitar ao máximo que a mãe hospedeira seja uma mãe de primeira viagem, tá bom? Para a gente conseguir chegar o mais próximo possível desse consentimento informado. Ok? Lembrando aí um momento oportuno para a gente lembrar a frase de Kant, né? Que diz que o que tem preço pode ser também reposto por alguma coisa, a título de equivalência. Ao contrário, o que é superior a qualquer preço, o que por conseguinte não tem equivalente, é aquele que tem uma dignidade. Então, Kant dizia que, definindo o que é dignidade, né, da pessoa humana, ele se referia que tem dignidade aquilo que não tem preço, aquilo que não pode ser reposto. Por sua vez, tudo que pode ser reposto é desprovido de dignidade. Então, um imóvel, um carro não tem dignidade, pois pode ser reposto. Já essa experiência de ser mãe é algo que está relacionado com o aspecto da vida digna, ou com o exercício da dignidade, pois, de fato, não tem preço, né? É uma experiência única, não tem como a gente aquilatar isso. Então, o ideal é que a mãe ela já tenha tido filhos. Nós também temos casos práticos de conflito negativo. Então, a gente tem relato desde 1983 de conflito negativo. Esse primeiro caso que a gente traz aqui para vocês é um caso que aconteceu também nos Estados Unidos, Michigan, no estado do Michigan. Após a contratação de barriga de aluguel, o bebê nasceu com microcefalia. E aí ele foi rejeitado a um só tempo pela mãe hospedeira e pelos genitores biológicos. Neste caso, aplicando-se o caso ao Brasil e respeitando-se as exigências do Conselho Federal de Medicina, a maternidade nascituro deve ser conferida ao casal que cedeu o material genético, ou seja, que solicitou. Amigos, o casal que solicitou o procedimento, ele tem que ter em mente que, apesar de ser um pacto comutativo, ele envolve o risco, envolve uma alha. Então, é natural que um filho que venha a ser concebido nasça, por exemplo, com síndrome de Down, nasça, por exemplo, com uma microcefalia ou com algum outro problema, é possível. Então, esse risco, ele faz parte do procedimento. O casal solicitante, ele não pode, diante de do acontecimento de um imprevisto desse, negar a criança. Ele tem de assumir, tá bom? Então, a ideia é que o casal solicitante fique com esta criança, tá bom? Outros casos de conflito negativo foi um caso famoso com a humorista Sherry Shipred, que contratou uma barriga de aluguel com um desejo desesperado, né, que ela colocou no Daily Mail, o jornal que à época noticiou o fato que ela tinha um desejo desesperado de ser mãe. E aí, o material genético, né, na verdade usado, era do seu esposo à época, o roteirista Lamar Sally, com uma doadora anônima. Então,
é uma seção de útero aí heteróloga. Porém, antes mesmo do nascimento da criança, seu casamento acabou. Então, Sherry, antes da criança vir a nascer, ela se separou de Lamar Sally, o seu esposo. E aí ela não quis mais a criança. Então, com isso, a contratante quis se desfazer do contrato e, por consequência, disse não querer ter mais vínculo com a criança. Está aí um conflito negativo. Ações para resolver tais conflitos. Primeiro, a edição de norma jurídica em sentido estrito vai dar mais força aí para a norma regente. A gente tem norma deontológica, norma que não é norma em sentido estrito, né, do Conselho Federal de Medicina. Então, havendo norma em sentido estrito, dá um subsídio melhor para os julgadores. E há, inclusive, a proposta de uma inserção de um dispositivo no próprio Código Civil, né? O enunciado 129 da Jornada de Direito Civil propõe a inserção do artigo 1597-A no Código Civil, com a seguinte redação: a maternidade será presumida pela gestação, tá vendo aí? Presumindo-se a gestação pela maternidade, ou seja, quem gestou presumivelmente é a mãe, mas seria uma presunção relativa. Hoje, a mãe que dá à luz, à luz do nosso Código Civil, essa presunção é uma presunção absoluta, ao contrário do pai, mas esse dispositivo, essa proposta, é justamente para transformar a presunção da maternidade em uma presunção relativa. Então, regra geral, presume que a gestação, aquela que gerou o filho, ela é a mãe. Mas aí o parágrafo único sugerido para esse dispositivo 1597-A a ser inserido no Código Civil. Nos casos de utilização de técnicas de reprodução assistida, a maternidade será estabelecida em favor daquela que forneceu o material genético, ou seja, da mãe solicitante, ou que, tendo planejado a gestação, valeu-se da técnica de reprodução assistida. Então, seja uma reprodução homóloga, no primeiro caso, ou heteróloga, a presunção é de que a mãe é a mãe solicitante, tá bom? Um dispositivo que vai ser muito bem-vindo. Desdobramentos jurídicos relevantes. Então, dicas, né, importantes para vocês. Aconselha-se que o parto seja realizado pelo mesmo médico que cuidou do procedimento de fertilização, pois o registro será efetuado de acordo com a declaração fornecida pelo médico, a chamada DNV, né? Declaração de nascido vivo. Quem lavra essa declaração é o médico que faz o parto. Então, o ideal é que o médico que faça o parto seja o médico que cuidou de todo o procedimento. Normalmente, são os obstetras aí, que são os médicos vinculados ao procedimento de reprodução assistida. Então, esse médico que deve ser o responsável por indicar o nome da mãe biológica ou social, tá bom? Então, o importante, é muito interessante que quem faça o parto, para não haver nenhum tipo de confusão, seja o médico que tenha realizado ou acompanhado o procedimento de reprodução assistida. Beleza, o médico acompanhou, mas o médico fez um registro diferente. Ele resolveu registrar em nome da mãe cedente do útero. O que os interessados podem fazer caso o médico que realizou o parto venha declarar a mãe gestacional como a mãe jurídica, como a genitora jurídica, né, a ser filiada no nome dela, o filho vai ter esse vínculo com ela, teria com a mãe gestora, o interessado, que é a mãe biológica, o pai biológico, o Ministério Público, enfim, qualquer interessado, lembrando que essas causas que envolvem o estado da pessoa, o Ministério Público deve intervir, tá bom? Ou como parte ou como custos lege. Ele tem de intervir. Então, o interessado, o pai biológico ou o Ministério Público, eles vão suscitar o chamado procedimento de dúvida. O procedimento de dúvida é uma combinação dos artigos 296 e 198-A 204 da Lei de Registros Públicos. Então, esse procedimento é suscitado com base nesses dispositivos, dirigido ao juiz da vara de registros públicos, tá bom? É o juiz da vara de registro público para a correção
Então, vai ser realizada prova de DNA, prova pericial, vai ser ouvido necessariamente o Ministério Público, o parquê, e aí, depois de colhida a prova pericial e ouvido o parquê, o juiz vai decidir sobre a mudança ou não da filiação, tá bom? Então, esse é o caminho aí jurídico para a gente suscitar o procedimento de dúvida, tá bom? Assim, na gestação através de útero alheio, a filiação deve ser determinada pela vontade das partes. Então, isso é importantíssimo, meus amigos. É a real intenção original de ter filhos, ou seja, é a relação socioafetiva que deve indicar quem será o pai e a mãe, tá bom? É quem teve a vontade original de ser filho. Então, por esse motivo, é imprescindível a concordância dos envolvidos e aquelas cláusulas contratuais que a gente já mencionou no bloco passado, para a regularidade do ato, ou seja, que as partes tenham plena ciência e comprometimento com a situação para a proteção da criança, que tem o direito de ser criada pelos pais que realmente desejaram e esperaram por aquele filho, bem como esse menor tem o direito à sua correta filiação, tá bom? O nosso direito atualmente, meus amigos, ele está migrando daquele viés sanguíneo, daquele viés de relações familiares baseado apenas no vínculo de sangue, né, para o vínculo afetivo como base principal das relações familiares. Então, nosso cenário atual do direito de família e o cenário que caminha ainda muito timidamente o direito das sucessões é para fazer essa transição do vínculo sanguíneo para o vínculo afetivo, tá bom? Então, nesse sentido aí, é que quem deve ser considerado pai, mãe, a filiação deve ser para aquelas pessoas que tinham a atenção real, a intenção original de ser pai e mãe, tá bom? Quanto ao reconhecimento dos filhos, a regra geral até pouco tempo vigente e de caráter praticamente absoluto era da presunção de que mãe é aquela que deu à luz o filho. Então, tem até um brocardo romano no sentido de que mater semper certa est, ou seja, a mãe é sempre certa, mãe é aquela que gerou o filho, da qual saiu o filho, né? A que pariu o filho. Então, havia essa presunção até pouco tempo. E essas técnicas de reprodução assistida, elas vêm para desfazer esse tipo de presunção. Hoje em dia, nem pai, nem mãe, a gente pode estabelecer uma presunção absoluta de maternidade ou paternidade. Essa presunção é relativa. Quem é que pode ser paciente das técnicas de reprodução assistida, meus amigos? Todas as pessoas capazes, né, a capacidade, a partir dos 18 anos, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação esteja dentro dos limites da resolução do Conselho Federal de Medicina. Todas essas pessoas podem ser receptoras das técnicas de reprodução assistida, desde que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos, tá bom? Isso é o que prevê o Conselho Federal de Medicina. Também é permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras. Então, sem problema nenhum, a pessoa solteira ou a pessoa que vive um relacionamento homoafetivo, ela pode sim solicitar o uso de uma técnica de reprodução assistida, respeitando sempre a objeção de consciência por parte do médico. É claro que o médico tem que ter esse direito reservado a ele. Olha, minha consciência, meus paradigmas religiosos, por exemplo, eu não gostaria de fazer esse procedimento em se tratando de uma mãe solteira, por exemplo. Então, esse respeito à consciência do médico também deve ser levado em consideração, tá bom? Inclusive, hoje na Itália, há um problema sério sobre isso, discussões jurídicas sobre isso, porque lá é permitido, por exemplo, o aborto até a 12ª semana de gestação. Mas o cenário é de que muitos médicos, eles acabam se valendo da sua objeção de consciência, ou seja, ele não quer fazer aquele procedimento por
outras questões, o que acaba criando um problema, não haver médicos suficientes disponíveis para realizar o procedimento previsto em lei. Então, é uma garantia normativa na Itália se fazer o aborto, mas que na prática há este impedimento. Então, lá se discute muito como resolver este problema aí da objeção de consciência, tá bom? De repente colocando a disponibilidade do serviço no sistema de saúde público e por aí vai. Também, em relação a quem pode ser paciente das técnicas de reprodução assistida, é importante a gente lembrar que é permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, em que não exista infertilidade, ou seja, o embrião é obtido a partir da fecundação do óvulo de uma mulher, de uma das mulheres componentes, né, do casal, e este óvulo fecundado é inserido no útero da parceira. Isso é perfeitamente possível, tá bom? Então tá aí. Amigos, a gente já estourou aqui o nosso tempo, mas deu certinho aí, foi no esse era o último. Lembrando a vocês, meu Instagram é Marcelo Timbó, tudo junto. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem debater sobre temas, podem me procurar, podem mandar mensagem que eu respondo por lá. E relembrando mais uma vez a dica aí do livro Introdução dos Contratos, que é um livro meu. Ele é um livro já edição esgotada, graças a Deus, mas eu já estou prevendo aí para publicar a segunda edição. E dependendo da faculdade que você esteja aqui, na Bahia, em Salvador, você tem esse livro aí disponível na sua biblioteca, tá bom? Algumas universidades, como a Universidade Federal, a Universidade Católica, a Unijorge, eu fiz a doação de alguns exemplares e todas essas faculdades têm exemplares desse meu livro, tá bom? Amigos, obrigado, valeu. Depois a gente volta com a nossa segunda aula aí, falando sobre contratos de doação, recepção de sêmen e óvulo, tá bom? Grande abraço, valeu, meus amigos. Tchau.